Sinais de que você está na terapia errada. Meu nome é Jéssica e eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess em Pânico e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. No vídeo de hoje, a gente vai entender quais os sinais de que você está na terapia errada e também como que você pode contornar isso ou melhorar a sua relação com a terapia ou até mesmo encontrar um novo profissional para te ajudar na psicologia. Mas, antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, porque é assim que as pessoas vão conhecer esse vídeo, saber que ele tá aqui para ajudar elas e que a gente mostra pro algoritmo do YouTube que é um vídeo de qualidade que pode ajudar mais gente. E, lembrando que se você é novo aqui e quer ver mais conteúdos sobre ansiedade e pânico, se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo. E agora, vamos nessa, vamos entender os sinais. Eu vou falar do primeiro deles, que é o profissional que te atende hoje não é especialista no problema que você quer resolver. Isso parece talvez óbvio, né? Tipo, o cara tem que ser especialista, mas não é só ser um psicólogo ou um terapeuta que torna ele especialista no seu caso específico. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem fobia. Vamos dar o exemplo de uma fobia específica de aranha. Então, a pessoa tem fobias de aranha. Ela não pode ir em qualquer terapeuta. Ela até pode, mas ele não vai ser especialista em ajudar ela a lidar com fobias. Existem terapeutas e psicólogos especialistas em fobia e eles vão ser muito mais efetivos em ajudar aquela pessoa. O meu caso, por exemplo, eu já ia na terapia, eu fazia terapia com uma pessoa quando eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu continuei com aquela terapeuta por um tempo e as crises foram aumentando e eu vi que eu não estava conseguindo obter com ela os resultados que eu precisava. Ela era uma ótima profissional, já tinha me ajudado muito na vida, mas para o pânico ela não tinha essa especialidade. E por mais que ela era uma boa profissional, para aquele caso ela não tinha o conhecimento necessário para me tirar totalmente das crises de pânico e eu precisei procurar uma pessoa especialista em pânico, em ansiedade, para me ajudar. E foi assim que eu comecei a de fato melhorar. Então, o que eu queria, né, o que eu pediria pra Jéssica do futuro é que ela pudesse voltar no tempo, na Jéssica do passado, no dia que ela teve ali a primeira crise de ansiedade, eu dito, olha, você tem que encontrar uma terapia que funcione para ansiedade, não adianta ir em qualquer psicólogo, existem especialistas. E quando eu fiquei sabendo disso, mudou minha vida e foi assim que meu tratamento começou a ter efeito. Então, essa é a dica de ouro que eu vou te dar hoje. Procura um profissional especialista no que você está vivendo hoje. Lembrando que você podia estar no passado vivendo algo e estar num psicólogo especialista no que você vivia no passado, mas as suas condições mudaram, você está com outra coisa agora e talvez você precise de outro especialista. E por mais que você tenha uma relação maravilhosa com o seu psicólogo, você precisa ter a cabeça, né, a dureza de enfrentar e que hoje ele não é mais a melhor pessoa para te ajudar com o problema que você vive hoje. A segunda dica, o segundo sinal, o primeiro é o sinal de que você está no psicólogo errado para você. O segundo sinal é que você não consegue se abrir com o seu psicólogo. Lembrando que aqui não adianta você me falar que não consegue se abrir com o seu psicólogo se você não consegue se abrir com ninguém. Então, se você não consegue se abrir com ninguém, não se abrir com o seu psicólogo não é tão grave quanto se você consegue se abrir com todo mundo, menos com o seu psicólogo. Então, se você é do primeiro caso, de que não consegue se abrir com ninguém, daqui a pouco a gente conversa. Agora, se você consegue se abrir com o seu amigo, seu namorado, sua namorada, sua mãe, todo mundo da sua família, mas quando chega no psicólogo não consegue se abrir, cara, vale a pena você procurar outros psicólogos, ter uma primeira consulta gratuita com alguns outros, ver se você consegue se abrir com eles, ou tentar virar pro seu psicólogo hoje e falar, olha, primeira coisa que a gente tem que tratar hoje, começar hoje a olhar pra isso, meu psicólogo, eu não consigo me abrir com você. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar o fato de que eu não consigo me abrir com você? Isso é uma coisa que você pode fazer também. E aí, agora eu falo com uma pessoa que não consegue se abrir com ninguém. Olha, se você não consegue se abrir com ninguém, nem com o seu psicólogo, uma coisa que funciona muito é você tentar escrever uma carta. Então, às vezes, não precisa nem estar na consulta e escrever na frente do psicólogo. Escreve em casa, faz um desenho e começa a mostrar para ele. Se você já escreve poesias, se você já escreve músicas ou escreve textos, melhor ainda, tenta levar para esse psicólogo esses textos, porque assim ele começa a te conhecer, mesmo você não estando pronta para falar com ele. Isso ajuda demais, porque ele vai começar a te conhecer. Por que eu digo isso? Porque para uma pessoa que tem dificuldade de se abrir, de contar dos problemas da vida para um psicólogo,
o tempo que o psicólogo vai levar para te tratar é muito maior, porque o trabalho de um psicólogo é te conhecer, entender como sua mente funciona, entender quais são suas dificuldades, como que você vive elas, experiencia o mundo, para te ajudar a trabalhar elas. E se ele não consegue entender como você pensa, isso se torna um processo muito mais difícil. E às vezes uma pessoa que é mais tímida, que é mais reservada, precisa ali de um trabalho de anos com psicólogo, tipo, e tô falando sério, às vezes a pessoa precisa de anos para conseguir finalmente contar pro psicólogo as suas dificuldades ou até mesmo um trauma, isso é muito comum. Então, eu acho muito legal, se esse é o seu caso, você começar a tentar escrever, se você já tem texto, mandar esse texto, encontrar outras formas do seu psicólogo te conhecer, enquanto você ainda não tá pronto, pronta para falar com ele. Uma coisa que você pode escrever, só uma frase, é: eu ainda não tô pronta para me abrir com você, mas eu sei que é importante, me ajuda, entendeu? Você pode mandar esse recadinho para ele e realmente trabalhar isso junto com ele. Agora, outro sinal de que a terapia não tá funcionando é que você tá há muito tempo na mesma terapia e não sente nenhuma melhora. Isso acontece muito e as pessoas não têm coragem ou não se tocam mesmo em virar pro psicólogo, pro terapeuta e falar: olha, não tá funcionando, vamos mudar alguma coisa? Então, tenha essa liberdade, e eu dou esse conselho pra você. Perceba que você pode virar pro seu psicólogo, seu terapeuta a qualquer momento e falar: cara, não tá funcionando, vamos mudar a abordagem? E eles não vão ficar chateados com você. Se eles forem profissionais, eles vão ficar felizes que você contou isso pra ele, tá? E se você é que nem eu, e uma coisa muito comum dos ansiosos é querer agradar todo mundo e não saber lidar com pessoas se frustrarem por nossa causa, né? A gente não consegue lidar com chatear alguém, você não vai chatear ninguém se você contar que sua terapia não tá funcionando pro seu psicólogo. Ele vai gostar de saber disso, porque ele vai conseguir fazer o trabalho dele de uma forma melhor. Então, é um presente que você dá pra ele, falar: olha, não tá funcionando, e ele pode te ajudar a pensar num novo método. E eu acho isso muito importante e muito legal. Mas lembra, tem que ter pouco de paciência, então não é na segunda, terceira sessão que você vai falar isso. Eu até pesquisei para tentar entender, conversei com alguns psicólogos qual que é o tempo ideal e eu cheguei aqui numa média legal de 8 a 12 semanas para você começar a sentir bons efeitos da sua terapia. Mas é claro que isso vai diferenciar para algumas pessoas, ou seja, se você tem mais dificuldade de se abrir com o seu psicólogo, vai levar mais tempo, porque ele vai demorar mais tempo para te conhecer e saber trabalhar com você. A linha de terapia que você está fazendo pode demorar mais também. Então, uma coisa para quem ainda está começando com um psicólogo, é legal você perguntar para ele, na opinião dele, quanto tempo mais ou menos demora até começar a sentir os primeiros resultados. Pode ser que ele te responda: cara, não tenho a menor ideia, mas pode ser que ele te dê uma previsão e você consiga trabalhar com essa previsão para ver se vale mudar a abordagem ou não. Então, super recomendo ter esse tipo de conversa com o seu psicólogo. Outra coisa que é muito importante, que é um sinal de que você está na terapia errada, é se você não consegue fazer perguntas para o seu psicólogo, se ele não te responde sobre as dúvidas que você tem sobre a ansiedade. Então, pergunta para ele: por que eu tenho ansiedade? Como é que a ansiedade funciona? Por que eu fico com dor de barriga? Por que eu tô enjoado? Por que eu tô com dor de cabeça? Por que eu fico com falta de ar, né? Tenta entender com ele sobre a sua ansiedade e ver como que ele te responde, se ele te ajuda a entender melhor o que você tem. E se você tá num psicólogo, num terapeuta, que não consegue te ajudar a entender melhor o que você tem, né? Eu dei aqui exemplos de perguntas de ansiedade, mas se você tem fobia, ou se você tem alguma outra coisa, você faz perguntas sobre aquilo que você tem. Se ele não tá disposto a te ajudar e te responder, então provavelmente você tá na terapia errada, porque é muito importante a psicoeducação, ou seja, você como paciente buscar conhecimento sobre o quadro que você tem. Isso é essencial e seu psicólogo deveria te ajudar ativamente nisso. Outro sinal de que você está na terapia errada é que seu terapeuta não te passa exercícios e deveres e reflexões para fora do consultório. Então, quando você vai num médico, ele muitas vezes te passa um remédio, você toma um remédio e esse é o seu trabalho como paciente, né? O trabalho do médico é te diagnosticar, te dar o remédio, e seu trabalho é tomar o remédio e esperar, não é? Em muitos casos é. Mas não tem médico também que a gente vai, que ele te passa uma dieta pra você fazer, que ele te passa um hábito que você tem que parar. Então, sei lá, se você tá com muita dor de cabeça, muitos médicos depois descobrem que você tinha isso por causa de alguma tensão e pedem pra você relaxar, pegar menos peso, né?
você vai no médico de coluna, ele fala, olha, não pega peso, não carrega prato, eles falam essas coisas. Então, tem o dever do paciente de fazer coisas também. E aí, cara, o seu psicólogo te passa coisas para fazer fora do consultório, ou você vai lá, tem a consulta, acabou, não fala mais nada, e aí depois vocês só conversam na consulta de novo, mas fora da consulta ele não te passa nenhum dever, nada para você fazer como paciente. Se ele não te passa, tá? A minha percepção é de que você também pode estar na terapia errada. Pode ser que seja só um caso de comunicação, de você virar pra ele e falar, olha, eu queria que você passasse pra mim explicitamente coisas pra eu fazer ao longo da semana pra ajudar no meu tratamento. Se você pedir isso pra ele e houver uma mudança, ele começar a te ajudar e te passar essas coisas, pô, muito bom. Mas se não, se você pedir, você vê que isso não é algo que esse psicólogo faria, que não faz parte do trabalho dele, cara, eu recomendo fortemente você procurar outro profissional. Porque eu vou ser um pouco radical aqui e dizer que, cara, não é só a terapia, não é só o psicólogo, tem que ter mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, na forma como você pensa. E você não vai conseguir mudar o seu sistema de crenças, a forma como sua mente funciona, com uma consulta uma vez por semana. Isso tem que ser exercitado ao longo da semana entre as consultas, tá? Então isso é algo extremamente importante, eu acho um sinal muito grave numa terapia se você não leva nada pra fora do consultório, beleza? E agora a gente vai entrar nos dois últimos que também são importantíssimos, tá? O primeiro que eu vou falar agora, né, desses dois últimos é um pouco difícil de explicar, então eu vou dar exemplos bem óbvios e concretos, mas entenda que isso pode se manifestar de formas mais sutis. Qual que é a situação aqui, o sinal de que você está na terapia errada? Quando o seu profissional, o seu psicólogo, o seu terapeuta dá recomendações para você que vão contra as suas crenças e valores. Qual que é o exemplo óbvio que eu vou dar? Vamos supor que você é uma pessoa ateia, você não acredita em Deus, você não tem religião, e o seu psicólogo é católico, e ele vira pra você e recomenda que você vá na igreja. Quando ele faz isso, ele tá te recomendando algo que não vai ali bem com os seus princípios e valores. Você não é uma pessoa que quer ir na igreja, que se sente confortável na igreja e que quer criar um vínculo com espiritualidade agora. Então, você vai ficar desconfortável em fazer isso. Assim como se você já tem uma religião e o seu psicólogo sugere que você faça uma prática de outra religião. Você precisa encontrar um psicólogo que concorda com você em coisas básicas. Então, se você for gay, encontre um psicólogo que claramente, abertamente, vai trabalhar sua sexualidade com você do jeito que você precisa trabalhar sua sexualidade. Se você tem uma espiritualidade, não precisa procurar necessariamente um psicólogo que seja da mesma religião que você, mas procura um psicólogo que vai respeitar a espiritualidade que você tem, ou até mesmo a ausência de espiritualidade que você tenha. Então, respeitar os princípios e valores do paciente é essencial e muitas vezes tem psicólogos, tem terapeutas que vão colocar os princípios e valores dele como maiores, mais fortes que os seus e até mesmo recomendar coisas para vocês que sejam dos princípios e valores dele, mesmo que vão contra aquilo que você acredita e aquilo que você tem como princípio e valor, tá? Então, muito cuidado com isso, é um sinal de que você tá na terapia errada. E por último, o mais grave de todos é quando o terapeuta não é ético. E isso pode ser super grave, pode chegar até no nível de assédio sexual, assédio moral. E sim, infelizmente, como em todas as profissões, vão ter profissionais que não vão ser éticos, que não vão ser legais e que podem te ofender, que podem te assediar e que podem te deixar desconfortável ou realmente tentar ter uma relação romântica com você, que talvez você não perceba como assédio, mas possa ser sim classificado como assédio. E para esses casos que são muito graves e que têm uma responsabilidade enorme, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, direto num link onde mostra o código de ética que todo psicólogo assina, tá? Então, todo psicólogo, quando ele vai te atender, ele tem um CRP, é um número, é um código do CRP, do Conselho Regional de Psicologia. E esse profissional, ele assinou aquele código de ética e ele tem a obrigação de respeitá-lo. Tem terapeutas que não têm CRP, tá? E aí eles não estão naquele código de ética, então você não poderia, por exemplo, processar eles pela lei por não respeitar o código de ética. Mas assim, eu procuraria psicólogos que têm CRP, e caso você encontre um terapeuta que é muito bom, mas não tem CRP, garante que ele também segue aqueles princípios, aquele código de ética, tá bom? Então eu vou deixar aqui no vídeo
Na descrição do vídeo eu vou deixar esse link para você olhar esse código de ética, ler com calma e entender a importância de um profissional ético te atendendo. E lembrando que se você perceber algum sinal de algum profissional que te atende ou atende algum parente seu que não foi ético, você pode denunciar ele através do nome completo dele ou do código de CRP. Então, é isso para o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou e acha que esse vídeo deveria chegar em mais pessoas, deixa o seu like aqui. E se você é novo no canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui e também deixa nos comentários para mim o que mais você quer saber sobre psicologia, sobre terapia cognitivo-comportamental ou até mesmo sobre as minhas experiências pessoais como uma pessoa ansiosa que passou por síndrome de pânico. Então é isso, até a próxima!